Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conte Sua História, um evento organizado pelo Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 pela empresária Luísa Helena Trajano e hoje conta com mais de 126 mil mulheres organizadas em núcleos no Brasil e no mundo. Nós somos mulheres unidas com o propósito de sermos protagonistas da nossa própria transformação e da nossa história. Pelo Conte Sua História, nós queremos dar voz às mulheres, queremos inspirar as mulheres. E o tema de hoje do Conte Sua História é da infância na periferia para a vida pública. E hoje a nossa convidada é a Débora Andrade. Débora, seja muito bem-vinda. Uma boa noite a todos que estão assistindo aqui a nossa entrevista, né? Me emociono já com as suas falas, sou meio emotiva, ao mesmo tempo forte e corajosa, mas também me emociono bastante. É uma honra estar aqui, né? Ser escolhida pelo Comitê Vozes para participar dessa entrevista e inspirar a vida de muitas mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Débora. A Débora, ela é administradora de empresas, é formada na maior instituição política do Brasil, Renova BR, criadora do projeto social Corrente do Bem, voluntária da ONG Casa Mãe do Coração, ativista dos idosos e das idosas, tá? Hoje a Débora vai compartilhar com a gente como ela enfrentou os desafios da vida profissional, da vida pessoal e como ela quis engajar na vida política e como nasceu uma representante do povo. Débora, eu pergunto para você como que foi e quando foi que deu início ao senso de ajudar as pessoas menos favorecidas? Esse início foi lá desde a minha infância, né? Por morar na periferia e ver as dificuldades ali onde eu tive a oportunidade de vivenciá-las com muitas pessoas, né? Esse senso foi sendo criado dia após dia, né? A região ali a qual eu moro, uma região muito tem assim, todos nós temos necessidades especiais, mas ali tem muito mais necessidades, tanto na parte de mobilidade urbana, na parte de recursos financeiros, por ser uma região bem periférica. Então, infelizmente, eu tive a oportunidade de presenciar amigos que se perderam, né, para as drogas. Tem algumas coisas que foram muito marcadas na minha infância, de pessoas que, infelizmente, a gente viu passar para o mundo, né, das drogas, e isso cada vez mais foi me chocando, mas, ao mesmo tempo, me trazendo para uma realidade de conscientização, né, de que mesmo nós, né, sendo moradores da periferia, nós podemos sim ter sonhos, nós podemos sim chegar aonde nós quisermos, e isso foi alimentando cada vez mais esse, né, esse senso dentro de mim de querer ajudar o próximo, de querer fazer para as pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. E mesmo sendo injustiçada, mesmo muitas vezes sendo traída, né? Porque a gente sabe que a gente não tem que fazer nada querendo nada em troca, e muitas vezes a gente se frustra, mas isso não me desanimou, né? Isso foi criando em mim cada vez mais uma vontade de fazer a diferença, porque eu acho que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu hoje conversando, sempre que eu tenho oportunidade, aonde eu saio, aonde eu vou, eu falo que a mudança, ela primeiro tem que começar em nós, por nós, né? Muitas vezes a gente quer criticar sempre o outro, mas vale uma reflexão de entender o que nós estamos fazendo de diferente para deixar um legado para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas com qual a gente convive diariamente. Então, isso foi, né, criando dentro de mim essa vontade. E eu já, dizem as pessoas que eu já nasci com uma liderança nata, né, desde pequenininha, ali na escola. Eu tenho hoje a minha professora da primeira série, a Mari Mércia, que tem a oportunidade de acompanhar essa minha caminhada, e ela fala para mim: Débora, você desde pequenininha, desde a primeira série, a gente observava que você já tinha
esse espírito de liderança, você tinha esse espírito de ajudar o próximo. Então, eu acho que além de ser algo que vem de Deus, né, você também pode transformar, né? Alguns podem chamar de dom, outros podem chamar de chamado, outros podem chamar de propósito. E eu acho que você também pode transformar, você pode querer. Às vezes você pode não nascer com isso, mas você começa a desenvolver por situações que você vai passando, né? E morar na periferia me fez ver essas situações que eu falei, poxa, o que que eu quero fazer no mundo? O que que eu quero deixar para o mundo de diferente? O que eu quero fazer para o meu filho, para as minhas sobrinhas, para as pessoas que estão à minha volta? Né? E isso foi ali vivenciando algumas coisas que não foram tão agradáveis, que fez esse senso florescer cada vez mais no meu coração. Perfeito, Débora. E você teve alguma dificuldade em aceitar suas vocações? Nos conta um pouquinho como foi esse processo, essa trajetória, né? Tive, eu digo que eu sempre trabalhei muito em empresas privadas, né? É bem diferente de você trabalhar numa organização pública. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos agora, né, em 2021 para 2022, 2022 para 2023, na gestão pública, né? E é bem diferente da privada, né? E a dificuldade já começa que quando você quer fazer as coisas acontecer, parece que você é o errado, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de receber alguns elogios enquanto eu estava trabalhando, e as pessoas falavam, nossa, mas você é funcionária pública mesmo? Porque a gente liga num equipamento, às vezes, para pedir uma ajuda, e a pessoa, se não é da área dela, ela ou atende a gente mal, ou nem sequer tem a vontade de nos ajudar. E eu sempre com essa vontade, né, da empatia. Eu acho que você tem que ter empatia em primeiro lugar. Você tem que se colocar no lugar do próximo, porque se a pessoa está procurando, seja a área da saúde, do esporte, da cultura, significa que aquilo é importante para ela. E por que não, se você pode ajudar, né? Então, a dificuldade já começou daí, de que você querer trabalhar e ajudar, parece que você está errado, você incomoda algumas pessoas que não querem. Então, essas foram as minhas primeiras dificuldades que eu comecei a ter dentro de um equipamento público. Até então, eu não tinha pretensão nenhuma de passar a ser uma representante do povo. Eu sempre realmente é, fiz o que eu comecei a falar aqui, fazer pelo próximo aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. E aí algumas pessoas começaram a falar, mas Débora, você deveria vir representar a gente. Poxa, você tem esse espírito assim. Eu falei, não, gente, eu fui começando a me sabotar. Eu fui colocando dificuldades que muitas vezes a gente escuta. Ah, mas eu não tenho recurso. Ah, mas é uma guerra, isso daí é muito difícil, é só para quem eles querem. E eu mesma fui me sabotando. Então, as dificuldades já começaram daí, né? E aí houve uma situação aqui, a qual teve uma reforma administrativa, e todos foram demitidos, né, por ordem do Ministério Público, e acabou que quando foi para retornar, acabou tendo uma demora no retorno das pessoas, e aí quando me chamaram para retornar, eu não quis mais fazer parte do governo, né? A conversa não foi interessante, eu não gostei da forma a qual foi feitas as tratativas e eu preferi não fazer mais parte do governo. E com isso, alguns outros grupos políticos foram me convidando, né? Débora, você deveria vir, você é articulada, você se coloca no lugar, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que se põe no lugar do próximo, vem representar a gente. Eu falei, olha, eu acho muito bacana, mas eu tenho uma espiritualidade, né, independente da religião, eu sou uma pessoa que acredita em Cristo e eu acho que a gente, antes de tomar algumas decisões, a gente tem que procurar ter um direcionamento espiritual. E eu fiquei quase um ano lutando. Eu tenho vários sinais, assim, para que eu viesse a ser representante do povo, mas eu ainda queria mais. Eu falava, ai Deus, será que é realmente isso mesmo? Ai, mas eu, sabe, eu fui me sabotando.
Até que eu encontrei algumas pessoas que foram falar, Débora, não, vai que, né, você tem tudo, meu, é seu perfil. E aí, um dia na internet, eu entrei, estava lá mexendo, fazendo algumas pesquisas, eu conheci um site que falava cristão na política. E aquilo me chamou a atenção, porque geralmente a gente escuta falar assim, não, o cristão não tem que fazer parte da política. O cristão não tem que entrar na política, né? Falei, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, que isso me chamou a atenção. E aí eu comecei, acho que foi em meados de março do ano passado, que eu comecei a estudar, porque eu falei assim, tá bom, se for o meu propósito, se for o meu chamado, eu não quero entrar como muitos entram ali para ser laranja, para fazer parte de uma chapa só para cumprir um número, né? Eu quero concorrer de igual para igual, mesmo sabendo todas as dificuldades que se tem, sabendo que muitas das vezes eles ajudam quem eles querem, que os recursos chegam para quem eles querem, mas eu falei, eu quero fazer parte como igualdade. E assim foi. E aí eu comecei a estudar, e aí eu fui chamada para conversar, né, com alguns grupos políticos, e aí fui pedindo mais sinais. Então, mesmo com as dificuldades, ainda fui pedindo mais sinais, mais respostas, até que conversei com vários grupos, até que quase no finalzinho, mais ou menos, do ano passado, acho que em outubro, eu tomei a decisão de estar compondo um grupo, né? E assim foi, mas a gente sabe que tem muitas dificuldades até você ser escolhido para fazer parte de uma composição de uma chapa. Então, assim, eu já me sinto vitoriosa, né, por chegar até aqui, né, por ser escolhida no Renova BR, foi um amigo que me indicou, falou, Débora, você conhece o Renova? Faz a sua inscrição. Então, lá você também passa por um processo seletivo. Então, assim, eu já me sinto vitoriosa, mesmo com todas as dificuldades que eu passei, porque eu fui me superando a cada dia. Perfeito, Débora. É muito bom ouvir isso, é inspirador. E aí a Débora foi selecionada entre 36 mil inscritos na maior escola de formação política do Brasil, que é a Renova BR, e selecionada entre 393 pessoas que representavam o estado de São Paulo. Compartilhe um pouquinho com a gente essa experiência, Débora. Nossa, foi assim muito emocionante, porque eu fiquei 7 meses passando por um processo de seleção. E em outubro do ano passado, acho que foi dia 24 de outubro, eu recebi o e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada. E isso para mim já foi uma vitória, porque para você fazer parte do Renova, você tem que estar de acordo com as missões e os valores do Renova, que é ética, integridade. Eles avaliam muitas coisas para que você estude, né? Porque o Renova BR ele é uma instituição para formar pessoas que queiram ser representantes de verdade, fazer uma gestão pública com qualidade. Então, quando eu era assim, eles falaram assim, ó, até dia 24 de outubro, quem for selecionado vai receber um e-mail. Nossa, eu estava na expectativa. Quando eu vi na minha caixa de e-mail que eu tinha sido aprovada, já foi a minha primeira vitória, porque realmente concorrer com 36 mil inscritos e você estar dentro dos 393 significa que você realmente, né, tem qualificações ali e habilidades para poder ser um representante da população. Então, isso me deixou muito feliz, né, assim, muito honrada de fazer parte. E eu acho que, assim, o recado que eu deixo para todos, né? Não desista, persista, vai ter muitas dificuldades, muitas pessoas vão falar o contrário, muitas pessoas vão falar vozes para te desanimar, para que realmente você não faça parte. Mas não escute essas vozes, escute a sua voz, a voz de Deus, entendeu? Porque realmente Ele vai te guiar. Falar para você que é fácil? Não, não é fácil. Mas quando você tem um propósito, você tem um chamado, você tem a persistência, você tem a convicção
que você não está sendo um representante do povo porque você quer um cargo, porque você quer dinheiro ou qualquer outra coisa, isso é muito gratificante, né? E eu me sinto já uma pessoa vitoriosa, independente de qualquer resultado que eu tenha, eu já me sinto uma pessoa vitoriosa. Muito lindo, Débora. E conta um pouquinho para nossa audiência, qual foi a virada da chave, assim, a virada de chave para você falar assim, vou entrar para o meio político. Olha, a virada de chave foi exatamente quando as pessoas começaram a falar, Débora, você tem que nos representar. Então, assim, se as pessoas enxergavam em mim algo que de repente nem eu mesma havia enxergado, então isso para mim começou, porque não foi só uma ou duas pessoas que falaram, foram algumas pessoas. E eu falei assim, poxa, se eu estou despertando isso nas pessoas, significa que eu já transmito para as pessoas algo que elas enxerguem em mim que eu possa representá-las. Então, isso foi a virada de chave, porque até então eu nunca, né, imaginei, né? Então, assim, eu realmente sou uma pessoa que eu sou crítica em algumas situações, eu não aceito a pessoa virar e falar não, 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 por quê? Né? Eu gosto de entender as situações. Se eu, quando eu trabalhei no equipamento político, não, no equipamento de idosos aqui do município, eu não aceitava, não tem tal situação, não, vamos atrás, vamos buscar informações, vamos buscar saber o porquê não dá, o porquê não pode, né? Então, eu sempre fui indignada também com só o não. Por que o não? Dá para a gente fazer alguma coisa? Então, essas foram as viradas de chave que eu tive para poder realmente tomar essa decisão, de ter a certeza de que pessoas estariam do meu lado. Porque para você ser um representante do povo, não basta só você querer, tem que ter pessoas que acreditem que você pode ser um representante dela. Então, isso é maravilhoso quando parte da população, né? Então, isso foi, acho que a maior virada de chave para a minha decisão, porque não foi uma decisão minha, assim, eu quero ser uma política, não. Foi quando as pessoas começaram a dizer, e aí eu comecei a olhar com outros olhos e até grupos políticos também. Então, isso tornou essa chama cada vez mais, começou a acender, e aí, através do conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador, quando você começa a estudar política, você se apaixona pela política de verdade, não a politicagem, né? E aí você começa a ver que a política ela é um dos maiores meios de transformar a vida das pessoas. Se todos tivessem a consciência de ser um agente de transformação na política, nossa, nosso município seria maravilhoso, o nosso país, né? Então, eu digo que essas foram as chaves mais importantes que viraram assim na minha vida para que eu tomasse essa decisão. Ai, que lindo, perfeito. E é pelo que você nos relatou, o caminho não foi só um caminho com flores, né? Teve muita batalha, muita luta, muita superação. Em algum momento você pensou em desistir? Teve algum sentimento que te conduziu a chegar até onde você chegou, até aqui? Algo te impulsionou? Conta pra gente. Olha, esse sentimento de desistir, às vezes, ele bate, né? Porque nós, como mulheres, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos profissionais, nós somos um conjunto de papéis. E a gente se sente sobrecarregada, a gente se sente ali, meu Deus, eu não vou dar conta, né? Não, assim, esse sentimento de desistência, ele vira e mexe, às vezes ele aparece, mas o que a gente faz, manda ele embora, né? E eu tenho uma pessoa que anda do meu lado, que é o meu pai, é meu herói, que também adora ajudar as pessoas. Ele também já
trabalhou como assessor de vereadores, então ele é uma pessoa que, às vezes, quando eu penso em desistir, eu olho para ele, né, e eu falo, nossa, ele com a idade que ele tem, ele não desiste de ajudar o próximo, né? Então, isso me faz acreditar que mesmo eu como mulher, é Uhum. possível. Inspira, né? É muito. Inspira, assim, eu falo, meu, se ele com a idade que ele tem, ele faz por amor, né? E eu muitas das vezes vou querer desistir por coisas tão pequenas. Então, isso motiva, né? E outras mulheres que eu tive a oportunidade de me conectar, né? Também me inspiram muito. Mulheres de outros estados que eu tive a oportunidade de conhecer e falar, não, Débora, é possível. Então, isso vai te inspirando, sabe? Quando você pensa em desistir, você fala, não. E aí existe também uma outra pessoa que me inspira muito, que é meu filho, que eu falo, o que que eu quero deixar para ele? Que legado? O que que eu quero mostrar para ele quem eu sou, né? Então, a imagem que ele tem de mim é que eu sou uma mãe super-herói, que eu sou uma mãe forte, né? E mesmo quando ele me vê às vezes chorando, ele tem palavras de motivação para mim. Por quê? Porque ele vê isso em mim. Então, são pessoas assim que inspiram a eu não desistir, né? De muitas coisas, não só hoje de ser uma representante política, mas porque nós realmente temos muitas dificuldades ainda. Para você ter ideia, nós hoje representamos no estado de São Paulo 52% de mulheres, no município de Taboão da Serra nós somos 54% de mulheres, mas nós somos a minoria na política. Então Verdade. nós temos ainda muito a caminhar, entendeu? Muito a fazer, porque se as mulheres derem a mão para outras mulheres, nós conseguimos mudar uma geração, nós conseguimos mudar um país, um município, um estado, entendeu? E Então, o nada meu melhor do que outras mulheres para cuidar das mulheres, né? Porque exatamente. Então a gente tem que deixar aquela vaidade, a gente tem que deixar aquele sentimento de disputa e entender que o propósito ele é muito maior, né? É algo de assim, de eu posso segurar na sua mão, que você pode segurar na mão da outra, e cada um tem uma habilidade, cada um tem uma forma de pensar e tá tudo bem, é tendo respeito para ouvir, porque nós podemos ter ideias diferentes. Nós só temos que respeitar as ideias, né? Então, eu acho que é fundamental isso, é respeitar a ideia do próximo, né? E saber que juntos, né? Juntas, a gente pode muito mais, né? A gente pode ir muito mais longe do que sozinhas. que lindo, muito lindo ouvir você falar, viu? Bem, nós estamos caminhando para o final. Corta até o coração de falar, porque o É papo verdade. é bem gostoso, mas a gente tem um tempo a cumprir, né? Mas de qualquer forma, Débora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência. Então, eu vou abrir a palavra para que você coloque a sua mensagem final para inspirar quem está nos assistindo. A minha mensagem final que eu deixo aqui é que você pode ser o que você quiser. E você pode transformar a vida de quem você puder, né? Que você pode ter o sonho que você imaginar, não deixe as pessoas dizer que você é menos, que você pode menos. Você pode chegar aonde você acredita que você pode chegar. Eu digo que o céu é o limite, nem tudo vai acontecer no tempo que nós gostaríamos, mas existe um tempo para todas as coisas. E não desista. Segure na mão de outras mulheres, de outras pessoas que passarão pela sua vida, porque eu digo que a vida é uma viagem de trem. Alguns vão embarcar antes, alguns não vão chegar até o final com você, mas essa viagem vale a pena. Ai, que lindo! Muito obrigada, Débora. Obrigada a vocês pela oportunidade de partilhar minha história. Me emociona porque realmente foram muitas lutas, mas ao mesmo
Nossa, tem gente que às vezes fala, ai, Débora, você não pode chorar. Fala assim, ah, é mais forte que eu em alguns momentos. Porque quando a gente começa a contar nessa história, a gente começa a reviver tudo aquilo que a gente já viveu, É né? verdade. E eu digo que chorar não é fraqueza. Eu digo que se emocionar não é você ser perdedor ou você ser fraco, e sim mostrar que você tem as suas lutas, que você tem os seus sentimentos, mas que você pode chegar onde você quiser. Perfeito, maravilhoso, muito inspirador, viu, Débora? Agradeço mesmo. Bom, em nome do Grupo Mulheres do Brasil e do Comitê Vozes do Núcleo São Paulo, eu agradeço a participação da Débora Andrade, que nos trouxe aqui a inspiração, o desejo de um sucesso, uma trajetória linda, linda, linda. E agradeço também a você que nos acompanha até o final aqui desta linda história, que essa história sirva de inspiração para você. Para participar do Grupo Mulheres do Brasil, acesse o site www.grupomulheresdobrasil.org.br e clique na aba Junte-se a nós. Cada mulher conta.